vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, tenho esse canal com a minha irmã Camila. Apesar do nosso canal ser sobre viagens, intercâmbios e a nossa vida, às vezes a gente também traz alguns vídeos de casos criminais também relacionados a esse tema de viagem ou intercâmbio. E no vídeo de hoje eu vou contar sobre um caso recente ainda que aconteceu alguns meses atrás, em fevereiro de 2024, sobre o desaparecimento de uma mulher colombiana de 40 anos em Madrid. O caso de hoje é da Ana Maria Henao. Ana Maria Henao nasceu na Colômbia, mas morou nos Estados Unidos por boa parte da vida dela, durante 18 anos, e em 2011 ela se casou com um homem chamado David, que também morava nos Estados Unidos, mas que nasceu na Sérvia. Nesses 13 anos juntos, eles construíram uma vida bem confortável, tinham um negócio de sucesso na área da tecnologia, uma casa na Flórida de 5 quartos, outras propriedades e vários bens como carros, motos, etc. Mas infelizmente eles já não estavam se dando bem, eles tentaram se reconciliar várias vezes, fizeram terapia de casal até, mas acabou não dando certo mesmo, e em dezembro de 2023 eles decidiram que o melhor seria se divorciar. Como a maioria das separações é uma situação bem complicada, né, e com eles não foi diferente. Parece que o Davi não queria dividir o que eles tinham pela metade, ele queria que ela ficasse com 25% e ele ficasse com 75%, e a justificativa dele é que ele era a parte intelectual da empresa e por esse motivo ele merecia mais. E por conta desse papo de divórcio e outras discussões que o casal tava tendo, a Ana Maria tava muito triste, muito chateada, muito abalada, e pra piorar ela foi diagnosticada com depressão, inclusive teve que começar a tomar remédio por causa disso. Então ela começou a considerar que talvez a melhor coisa que ela poderia fazer era se afastar de tudo isso. Em dezembro de 2023, ela resolveu que ela ia passar um tempo em Madrid, na Espanha. Ela amava a cidade, tinha amigos lá, já tinha visitado a turismo antes. Ela também gostava muito da cultura espanhola, então ela achou que seria um bom lugar para curar as feridas e talvez até reconstruir a vida. Ela chegou no país logo depois do Natal, no dia 26 de dezembro de 2023, e já alugou um apartamento por mais ou menos 3 meses. E em pouco tempo ela já começou a se sentir bem melhor. Ela estava longe dos problemas com o marido, estava fazendo terapia, tomando remédio, morando sozinha e também com vários amigos que ela tinha feito lá ou que ela já tinha conhecido antes. Depois de um mês lá, ela já estava se sentindo bem feliz, animada pro futuro, e fontes próximas disseram que ela estava se sentindo preparada para seguir em frente sem o Davi. Ela inclusive começou a procurar apartamentos de longo prazo para ela continuar morando em Madrid. Ela escolheu continuar morando lá. O apartamento que ela estava era só para 3 meses, o contrato era até março de 2024, então ela ia ter que começar a procurar outros apartamentos para ela se mudar. No dia 2 de fevereiro de 2024, numa sexta-feira, ela mandou um áudio para uma amiga dizendo quais eram os planos dela para os próximos dias e também dizendo o que ela tinha feito naquele dia. I saw an apartment that I loved yesterday, so hopefully it will be mine. I don't know. And now I'm on my way to see another one. Everything's doing great. I'm feeling actually really good. I'm going on Monday to Barcelona with a friend of mine. It's just a day trip. We're going and then we're coming back. She's very excited about it. E nesse mesmo dia, mais tarde, mais ou menos 10 da noite, ela mandou uma mensagem de áudio para uma outra amiga dizendo que ela tinha ficado vendo apartamentos naquele dia, que ela estava muito cansada, então ela não ia sair à noite e ela ia ficar em casa mesmo. No dia seguinte, dia 3 de fevereiro de 2024, duas amigas da Ana receberam uma mensagem dela, uma em espanhol e uma em inglês. Vou ler pra vocês a primeira mensagem que foi mandada em inglês para uma amiga sueca da Ana chamada Sana. Eu conheci alguém maravilhoso. Ele tem uma casa de verão que fica a mais ou menos 2 horas de Madrid. A gente tá indo pra lá agora e eu vou passar alguns dias lá. Não tem muito sinal de celular. Eu te ligo quando eu voltar. Ontem, depois da terapia, eu precisava caminhar e ele se aproximou de mim na rua. Conexão maravilhosa, como eu nunca tive antes. A amiga respondeu essa mensagem um pouco depois das 3 da tarde, ou seja, 1 hora depois. Uau, cuidado. Tem como você compartilhar comigo a sua localização? Só por segurança mesmo. Caso você vá e aconteça alguma coisa, quem que vai saber onde você tá ou com quem você tá? Preciso te falar que isso não parece muito seguro. Você não conhece esse cara. E a segunda mensagem foi mandada às 4 da tarde para outra amiga da Ana, uma amiga que ela tinha conhecido recentemente em Madrid por aplicativo. Era basicamente a mesma mensagem, mas em espanhol. Mas é uma pessoa muito legal. Ela tem uma casa de recreio a umas 2 horas de Madrid. Estamos indo agora e passarei alguns dias lá. Quase não tem sinal. Te ligo quando eu voltar. Essa amiga respondeu só 10 minutos depois, às 4h10, dizendo: Oi, Ana, uma pessoa? Que pessoa? Cuidado. A Ana nunca chegou a responder as mensagens de preocupação das amigas. Aliás, ela nem chegou a receber a mensagem que foi enviada às 4h10. E dá pra ver que a última vez que a Ana ficou online
ali no WhatsApp foi 1 minuto depois dessa mensagem que foi enviada pra amiga em espanhol. Elas até responderam como se fosse a Ana, mas não demorou muito pra elas perceberem que tinha algo muito estranho. Como assim a Ana conheceu um cara X na rua e foi pra casa dele 2 horas de Madrid, sem conhecer o cara nem nada? Não faz sentido. E não só isso, tem várias coisas estranhas nessas mensagens segundo os amigos e os familiares. Primeiro eles disseram que ela não se expressava dessa forma, ela não usava essas palavras, essas expressões, ela normalmente não usava acentos e vírgulas, ela não ligava pra isso e essas mensagens tinham acento e vírgula. Na mensagem em espanhol parece que é um texto traduzido do inglês pro espanhol ou de algum outro idioma pro espanhol. E nisso eu concordo completamente, apesar de ter algumas expressões colombianas na mensagem, não parece natural, tá estranha a mensagem. Ela tinha planos de ir pra Barcelona com uma amiga pra assistir uma palestra de uma psicóloga na segunda-feira de manhã, no dia 5. Então não fazia sentido nenhum ela ir na sexta-feira, 2 da tarde ou 4 da tarde, pra uma casa de campo, 2 horas de Madrid, sendo que ela tinha que estar domingo à noite em Madrid pra ela poder conseguir pegar o trem no dia seguinte de manhãzinha. E claro, outra coisa muito estranha é o conteúdo da mensagem. Os amigos e familiares disseram que ela jamais faria uma coisa assim. Jamais. Todos eles disseram que ela era uma pessoa super responsável, inteligente, cuidadosa, que ela não era uma pessoa impulsiva e que ela também não estava procurando um relacionamento. Ela estava muito focada em se cuidar e melhorar. Só isso. Eles também falaram que ela não usava drogas, não bebia coisas fortes e nunca tinha feito nada parecido. E se a gente perceber, tem outra coisa estranha nessas mensagens. Se ela mandou a primeira mensagem em inglês às 2 da tarde, quando fosse às 4, horário que foi mandada a segunda mensagem em espanhol, ela já deveria ter chegado no lugar que ela falou que ia chegar. Então por que ela falaria a mesma coisa depois de 2 horas nessa mensagem em espanhol? Não faz mais sentido ela falar que ela tava nessa casa de verão, 2 horas de Madrid, que ela já tinha chegado? E logo de cara eles já começaram a desconfiar que essas mensagens não tinham sido enviadas pela Ana, apesar de ter vindo do celular dela. A Sana, amiga dela, era a pessoa mais preocupada por ela naquele momento. Elas se consideravam melhores amigas, elas falavam todos os dias, então não fazia sentido nenhum que ela parasse de responder. Elas estavam combinando uma viagem juntas, e aquela história sobre o cara, ela não conseguia engolir. Ela não conseguia acreditar de jeito nenhum naquela história. Então logo no dia seguinte, no dia 4 de manhã, ela resolveu entrar em contato com a polícia espanhola. Nesse mesmo dia, bombeiros foram até a casa da Ana pra ver se ela tava no apartamento, se ela tinha sofrido algum acidente, se ela tinha passado mal, mas quando chegaram lá não tinha ninguém. Tava tudo organizado e à primeira vista, pelo menos, não tinha acontecido nada lá. O que eles perceberam é que a porta estava fechada pro lado de fora, então alguém saiu e trancou a porta, e não viram nenhum sinal aparente de roubo, de violência ou qualquer outro crime, mas os bombeiros eles não foram lá para investigar nada, eles só foram ver se alguém precisava de assistência médica. Quando viram que ninguém estava lá, eles foram embora. Apesar de ainda ninguém ter tido sinal da Ana no domingo, no dia 4, a polícia falou que queria esperar um pouco mais, porque podia ser nada. Esperar pelo menos até o dia seguinte. Ela poderia estar sem sinal, poderia estar sem bateria, alguma coisa assim, mais simples, e mesmo que a família e os amigos dissessem que eles estavam muito preocupados e que eles achavam ou tinham certeza que ela não faria isso de ir pra casa com algum cara, tinha a possibilidade de que talvez ela sim tivesse feito isso. Vai que ela realmente teve uma conexão incrível com um cara na rua e resolveu se arriscar e realmente aconteceu o que tá escrito na mensagem. A gente nunca sabe, né? Às vezes, quando a gente tá em algumas viagens, a gente se permite mais, a gente se arrisca mais, principalmente fora do país. E como eu falei, a Ana tinha planos pra ir pra Barcelona no dia seguinte, no dia 5. Então os policiais falaram pra Sana pra ela esperar até o dia 5 e se realmente ela não aparecesse pra esse compromisso, era pra ela ligar pra ele de volta. E infelizmente foi exatamente isso que aconteceu. No dia 5 de manhã, ela não apareceu na estação de trem, ela não deu notícias e a amiga entrou em contato com a família e com a polícia e a Ana foi declarada oficialmente desaparecida. A Sana também entrou em contato com o Davi, o marido da Ana, pra ver se ele podia encontrar com ela em Madrid, pra eles irem até a polícia juntos e também pra ver o que eles podiam fazer pra tentar encontrar a Ana. Ela achou que ele ia estar tão preocupado quanto ela e ia ajudar nas buscas, afinal ele ainda era marido dela, eles não tinham se divorciado ainda, eles falaram sobre o divórcio, eles estavam separados, mas ainda não tinham entrado com os papéis do divórcio, e eles também tiveram um relacionamento de 10 anos, né, mais de 10 anos. Mas pra surpresa dela, ele disse que ele estava na Flórida e não achava que tinha muita coisa que ele pudesse fazer pra ajudar. O irmão da Ana, o Felipe, ele também entrou em contato com o Davi 2 vezes, a primeira foi pra perguntar se ele sabia onde a Ana estava, ele disse que não fazia nem ideia, e a segunda vez foi pra perguntar se ele podia ajudar com os gastos que a família teria com os voos para a Espanha e também para contratar uma assistência jurídica no país. E parece que ele disse que ele não ia ajudar com dinheiro e que isso já não era da conta dele, não era problema dele. O irmão achou estranho isso porque ele parecia distante, frio
e também parecia que ele não tinha interesse no assunto. No dia 7 de fevereiro de 2024, Felipe foi até a polícia da Flórida para registrar os desaparecimentos da irmã, e ele citou o marido, o divórcio e toda a informação que ele achou relevante a polícia saber. E no dia seguinte, no dia 8 de fevereiro, a Sana foi até Madrid para falar com a polícia espanhola pessoalmente. Ela já tinha planejado ir para Madrid nessa data, ela tinha combinado, aliás, uma viagem com a Ana mesmo, elas iam passar 12 dias viajando juntas, elas tinham já passagem de trem, tinha até ingresso para um show que a Ana queria ir, ela tinha comprado ingresso tanto para ela quanto para amiga dela, e isso para ela era mais uma prova que a Ana estava desaparecida por alguma coisa criminal, ou seja, ela não tinha desaparecido por conta própria. E no dia 9, ela foi até a polícia e ligou pro Davi. O Davi, a primeiro momento, ele não atendeu, ele ligou de volta pra ela, e quando ele ligou de volta, ele falou com a polícia já. A polícia perguntou pra ele algumas informações pessoais, onde ele tava, onde ele morava, essas coisas. E nesse mesmo dia, a Sana e outras amigas da Ana foram até o apartamento que ela tava ficando em Madrid, pra falar com o porteiro, pra falar com os vizinhos, pra ver se elas descobriam alguma coisa a mais. E elas conseguiram duas informações importantes que nem a polícia tinha conseguido ainda. A primeira informação é que uma das vizinhas viu a luz da Ana, do apartamento da Ana, acesa de madrugada, mais ou menos 1h30 da manhã, o que indica que alguém estava no apartamento. E a segunda informação é que mais ou menos 9h30 da noite do dia 2 de fevereiro, ou seja, na data que as pessoas acham que ela desapareceu, alguém vandalizou as câmeras de segurança do prédio que ela estava morando. Um homem desconhecido usando um capacete jogou spray de tinta preta na câmera do interfone na entrada do prédio e na câmera do hall perto do elevador. E obviamente elas acharam isso muito suspeito, seria muita coincidência que isso acontecesse bem no dia do desaparecimento da Ana. Na época que saiu essa informação, alguns jornais noticiaram que realmente era estranho e suspeito, mas que poderia ser só coincidência mesmo. Isso porque eles disseram que não era a primeira vez que faziam isso com as câmeras dos prédios dessa região, que é uma região um pouco mais cara lá de Madrid, e que poderia se tratar apenas de uma tentativa de roubo. A polícia tentou ter acesso ao apartamento da Ana e também aos dados do celular dela, mas a primeiro momento o juiz negou esse acesso, por se tratar de um caso de desaparecimento e também pela questão da privacidade de dados. E ainda nada indicava que um crime tinha acontecido, né? Poderia ser só um desaparecimento voluntário. A Sana começou a entrar em contato com todos os jornais da Espanha, da Colômbia, dos Estados Unidos, da Sérvia, para falar sobre os desaparecimentos da amiga dela. Como a gente sabe, quanto mais pessoas saibam sobre o caso, quanto mais cobertura tenha, mais chances do caso ter atenção. Em entrevistas, ela disse sobre as dificuldades e as frustrações que ela estava tendo com a polícia espanhola. Ela não fala espanhol, eles não falavam inglês muito bem, então tinha uma dificuldade de comunicação, uma barreira de idioma aí, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, ela continuava em contato diário com eles. Ela realmente estava muito preocupada e uma coisa que ela repetia em todas as entrevistas que ela fazia é que ela tinha certeza que a amiga não tinha desaparecido por conta própria e que tinha algum crime por trás disso. She doesn't do those things. It was worded very differently than how she writes. She wouldn't meet a man on the street and say that she's gonna go away for a few days. Like that's not Anna. That is definitely not my friend. Do you have any doubt in your mind that there is foul play involved in Anna's disappearance right now? No, I have no doubt that there's foul play involved in her disappearance. E ela também falou sobre a frustração de não ter o FBI trabalhando no caso. Apesar de ter nascido na Colômbia, a Ana era uma cidadã americana que estava desaparecida na Europa, então ela achava que era obrigação do FBI se envolver no caso. Mas segundo ela mesma, o FBI não podia investigar o desaparecimento da Ana porque eles não tinham jurisdição sobre o caso. Eles só podiam fornecer informações para a polícia espanhola, mas não podiam fazer nenhuma investigação. According to the FBI, there is currently no active investigation from the FBI. They're telling me that it's in the hands of the Spanish authorities and they have full jurisdiction over this case so far. For us, family and friends, we're very disappointed. We're very frustrated because yes, she is an American citizen and she is missing and she has not left on her own. There is foul play involved in her disappearance. Nas entrevistas, ela também disse que antes do desaparecimento não parecia que tinha nada de errado com a Ana, ela não percebeu nenhum sinal que tinha alguma coisa de errado. Elas, inclusive, tinham se visto na Áustria do dia 17 a 21 de janeiro e elas conversaram bastante e ela não falou sobre ter medo de ninguém, ela não falou que tinha problema nenhum, nada disso. E que ela tava feliz, ela tava procurando apartamentos, ela tava feliz de estar em Madrid, tava muito animada pra ir pra Barcelona, também tava animada pra viagem que elas iam fazer. Então nada fazia sentido, ela realmente não entendia o que tinha acontecido, ela queria saber o que tinha acontecido e falou que parecia que ela tava num pesadelo e que essa era a pior crise da vida dela. I can't describe it. It's a nightmare and it's the worst crisis of my life.
O irmão da Ana, Felipe, também começou a dar entrevistas falando sobre a Ana. Ele disse que a Ana tinha se afastado da família por conta do casamento, mas no dia 14 de janeiro de 2024 ela mandou uma mensagem pro irmão dizendo que ela se arrependia muito disso e pedindo desculpas de ter se afastado deles, e dizendo também que ela queria voltar a ficar perto deles. 10 dias depois, no dia 24 de janeiro de 2024, os dois conversaram de novo e ela contou pra ele sobre o divórcio e também disse que ela tava com depressão, mas que ele não precisava se preocupar porque ela já tava ficando melhor, e comentou sobre essa viagem que ela ia fazer pra Barcelona e quanto ela tava animada pra isso. No dia 14 de fevereiro ele falou sobre a última pessoa que falou com a Ana por áudio, que foi uma amiga, disse que ela estava falando sobre música, falaram sobre o dia dela, que não parecia nada de errado. Ela não citou nada sobre um homem que ela conheceu na rua. Se ela conheceu esse cara maravilhoso, que ela teve uma conexão incrível pela tarde, eu acho que ele ia contar pra amiga, né, à noite. Aliás, não só pra essa amiga, mas pras outras também. Mas ela não falou nada sobre isso. Eles sabem que essas últimas mensagens era a Ana porque foi uma mensagem de áudio, então dá pra ver que é a voz da Ana. E sobre as mensagens estranhas que foram enviadas no dia seguinte, no dia 13, ele falou o seguinte: não parece que foi ela que escreveu, a mensagem parece que foi traduzida direto do Google. As amigas dela disseram que tudo isso é estranho porque ela nunca fez isso antes. É a primeira vez que ela desaparece dessa forma e o único problema que ela estava tendo na vida agora era o divórcio. Ela é uma pessoa muito amorosa, atenciosa, ela nunca ficaria tantos dias sem falar nada. Sobre a mensagem ser traduzida do Google, eu fiz esse teste. Eu traduzi do Google e não parece exatamente isso. E eu não esperava que fosse igual mesmo, porque como eu falei antes, tem algumas expressões colombianas e o Google não ia traduzir com expressões colombianas. Mas ele tem muita razão em falar que parece que é uma mensagem traduzida em inglês. E até considerei que às vezes as pessoas que moram muito tempo fora, como é o caso da Ana, que morava há 18 anos já nos Estados Unidos, às vezes começam a cometer alguns erros no próprio idioma materno, ou também traduzir algumas coisas de forma literal do idioma que elas estão falando mais, então seria do inglês pro espanhol, e aí não faz muito sentido, mas não parece ser o caso. Realmente parece que foi uma tradução. O que mais pega, eu acho, nessa tradução é justamente essa casa de recreio. O original em inglês era summer house. A tradução mais próxima do Google e uma tradução que qualquer pessoa em espanhol falaria é casa de verano. E até as outras expressões parecem uma tradução literal. Eu, inclusive, falei com um amigo colombiano para perguntar para ele o que ele achava dessa frase. Eu tinha minha opinião, obviamente, mas eu queria uma opinião de alguém especialista nisso, algum colombiano mesmo, e ele falou que jamais falaria casa de recreio. E ele também falou a frase que ele falaria. Não é exatamente a frase que foi escrita em espanhol. Claro que depende da pessoa, da região que ela é, da Colômbia, depende também das escolhas pessoais de cada um, da personalidade de cada um, do que falaria. Mas o irmão também falou que não soa como um colombiano que ele falaria, que a irmã dele falaria. Los mensajes no tienen sentido como alguien como usted o como yo lo escribiríamos. Entonces se nos hace como que fueron traducidos desde Google de inglés a español. Te lo voy a leer. Conocí a una persona muy chévere. Tiene una casa de recreo a 1 o 2 horas de Madrid. Nosotros no decimos una casa de recreo, entonces no sé qué quiere decir eso. Ahora nos vamos y pasaré unos días allí, aunque apenas hay señal. O sea, uno no dice eso, ya diría que casi no tengo señal. Algo assim. A família e os amigos também estavam contando com o apoio da ONG SOS Desaparecidos, que é uma ONG que está lá na Espanha, e o presidente da ONG também deu várias entrevistas sobre o caso. Ele estava muito preocupado porque já tinham passado vários dias, na época que ele deu a entrevista, já tinha passado 18 dias e ainda não tinha uma pista sequer dos desaparecimentos da Ana. É muito significativo e alarmante que mesmo com toda a divulgação que está sendo feita sobre o caso, não recebemos nenhuma ligação. Para nós isso é muito preocupante porque significa que ninguém viu ela durante todo esse tempo. E isso não é bom. Ele disse que eles fizeram várias divulgações por toda a cidade de Madrid, colocaram os avisos nas ruas, nos caixas eletrônicos. Normalmente essas divulgações têm alcance de 4 milhões de pessoas e ninguém ligou para eles. Eles não tinham informação nenhuma sobre a Ana. E além do alerta da ONG, da SOS Desaparecidos, também tem o Centro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que tem um grande alcance, e mesmo assim, zero informações, zero resultados dessas campanhas que eles fizeram. A polícia espanhola estava falando com todas as pessoas que tiveram contato com a Ana nos últimos meses. Eles também ficaram sabendo que a Ana estava usando o aplicativo de relacionamentos, o Bumble. A Sana, que foi a pessoa que falou pra polícia isso, ela não sabia dizer se ela estava usando para encontros ou para conhecer amigos só. Talvez seja os dois, porque a segunda mensagem que foi enviada do celular dela em espanhol foi para uma amiga que ela conheceu pelo Bumble. Então, realmente, talvez ela estava querendo conhecer pessoas, não era necessariamente encontros amorosos. Outra coisa que a polícia estava fazendo era analisar as câmeras de segurança não só do prédio dela, mas também de outros prédios próximos. Eles queriam saber qual era a última vez que ela tinha entrado no prédio ou saído do prédio, e também queriam saber se tinha alguém suspeito nas imagens.
E por dias, a família e os amigos da Ana não tinham nenhuma informação sobre a investigação. Eles sabiam que a polícia estava trabalhando, sabiam que o FBI tinha começado a se envolver, mas a investigação estava em sigilo total. Nesse tempo todo, os jornais entraram em contato diversas vezes com o marido da Ana, mas ele não respondeu nenhuma vez. Inclusive, foram até a casa dele na Flórida para tentar falar com ele, mas quando chegaram lá, viram que a casa parecia que estava meio abandonada. Tanto é que tinha muitas cartas na frente, estava meio sujo até. E outra coisa que eles perceberam é que os 2 carros do casal estavam lá na frente. Ele não deu nenhuma entrevista, não falou com nenhum jornal, mas contratou um advogado nos Estados Unidos e o advogado dele sim falou com a mídia. No dia 19 de fevereiro, esse advogado deu a primeira entrevista para um jornal americano sobre o caso. Logo de cara, ele já falou sobre as acusações, mais ou menos, que o Davi estava sofrendo das pessoas na mídia, os amigos familiares até, dizendo que ele não estava ajudando nas investigações, estava sendo ausente. O advogado disse que, na verdade, ele não estava ausente, ele sim estava colaborando com a polícia espanhola e o FBI. Ele disse que uma das informações que o Davi deu para a polícia espanhola eram informações sobre o cartão de crédito e que ele também estava tentando ajudar a polícia a ter acesso ao apartamento e ao celular da Ana, ou seja, estava ajudando como ele podia, mas que não fazia sentido nenhum, não era produtivo o Davi ir até a Espanha, sendo que ele não falava espanhol, não tinha casa, nem amigos, nem familiares lá na Espanha, nunca esteve no país e, além disso tudo, o casal estava separado há 4 meses. O advogado também quis deixar claro que as pessoas estavam tentando criar uma narrativa falsa de que o divórcio estava sendo difícil ou complicado, mas que, na verdade, os dois estavam num processo amigável de dividir as propriedades, tanto é que eles ainda nem tinham contratado advogados para fazer o divórcio. E outra coisa que ele falou também para tentar mostrar que era amigável é que eles estavam pensando em contratar apenas um advogado para o casal e não um para cada um. O jornalista perguntou por que eles estavam se divorciando, se ele tinha conhecimento sobre isso, e ele disse que eles simplesmente se distanciaram. Eles estavam há 13 anos juntos, mais ou menos, tinham um negócio de sucesso juntos e estavam bem financeiramente. E eles estavam no processo de vender as propriedades. Se eles estivessem com problemas com isso, eles iam ter contratado advogados e estariam em litigação. Por fim, ele disse que o Davi não tinha nada a ver com o desaparecimento da Ana e que eles nem estavam no mesmo país no momento que ela desapareceu e que ele estava na Sérvia. No dia seguinte dessa entrevista, a Sana deu uma outra entrevista dizendo que ela estava muito confusa com as declarações do advogado do Davi, porque o Davi disse pra ela e pros familiares da Ana que ele estava na Flórida e não na Sérvia. Então era estranho pra ela que agora o advogado dissesse que ele estava na Sérvia o tempo todo. So I'm very confused to the statement by his lawyer yesterday that he's been in Serbia the whole time. When I spoke to him that Friday and he told me that he was in Serbia, I did speak to him about that. I was very disappointed that he didn't come. But his opinion at the time was that he didn't feel that there was anything that he could do in Madrid. E ela também falou sobre a questão do divórcio. Ela disse que a Ana nunca disse que o divórcio não era amigável, mas também ela sabia que a Ana sim queria contratar um advogado só pra ela, que não tinha essa de que ia ser um advogado pros dois. E no mesmo dia, outra amiga da Ana acabou contradizendo outra declaração do advogado de que eles apenas se distanciaram e foi por isso que eles se separaram. Ela mandou pros jornais prints da conversa que ela teve com a amiga por WhatsApp e na conversa a Ana disse pra amiga que o marido tava com uma amante em Bogotá. Inclusive, ele estava com uma amante enquanto eles ainda estavam tentando se acertar e indo pra terapia de casal. E além disso, os prints também mostravam a Ana contando sobre uma briga bem feia que os dois tiveram. Pelas mensagens parece que ele gritou com ela, chamou ela de puta e disse que ela sempre era o problema e que ele deixou ela igual um cachorro nas ruas de Belgrado. Belgrado, pra quem não sabe, é a capital da Sérvia. Ela disse que achava que não podia perdoar isso e que o sexo era horrível pra ela. Que ela estava sendo abusada já e que ele era muito agressivo. E ela deixou claro que tudo isso aconteceu enquanto ele fazia planos com a amante e ainda estava com a amante. E aí muda um pouco a situação, né? Uma coisa é eles se divorciarem porque eles se distanciaram. Outra coisa é ter uma briga feia entre eles na rua, ter amante, ter a questão do divórcio, de não querer dividir metade e também de ter uma grande quantia de dinheiro envolvida. Então o jornal americano chamou o advogado novamente para falar sobre essas declarações. O jornalista falou muito bem, não tem como ser verdade as duas coisas. Então qual era a verdade? O advogado basicamente enrolou e não falou nada. Ele só disse que se eles estavam se separando, eles tinham motivos pra isso, mas ele não concordava com o que as pessoas estavam falando, que era um divórcio complicado. No dia 22 de fevereiro, a Sana deu outra entrevista e ela confirmou sobre a questão da amante. Ela nunca tinha falado antes na mídia sobre a amante, eu acho que muito pra poder proteger a intimidade da amiga dela, mas depois da declaração da outra amiga dizendo que existia uma amante e também falando sobre a briga, eu acho que ela sentiu que era muito necessário ela falar sobre isso também na mídia. E pelo jeito também ela se incomodou bastante com as declarações do advogado dizendo
que o Davi estava na Sérvia, porque ela voltou a falar sobre isso, mas agora com mais detalhes. O advogado disse que o Davi tinha alugado um apartamento em Belgrado no fim de janeiro e estava lá desde então, e que ele estava na Sérvia antes dos desaparecimentos da Ana, ou seja, antes do dia 2 de fevereiro. Mas segundo a Sana, o Davi disse pra ela que ele estava na Flórida e que ele voou pra Sérvia no dia 7 de fevereiro. Então, novamente, qual que é a verdade? Ele chegou na Sérvia no fim de janeiro ou chegou no dia 7 de fevereiro? No final da entrevista com a Sana, o jornalista que estava falando com ela questionou por que alguém falaria diferentes histórias de onde estava e por que contrataria um advogado especialista em defesa criminal. No dia 4 de março, o presidente da ONG SOS Desaparecidos deu uma entrevista também contradizendo o que o advogado falou sobre o Davi estar ajudando nas investigações e em contato com a polícia. Ele não colabora nem a nível informativo, nem a nível econômico, nem a nível moral. A comunicação é zero e às vezes que houve comunicação foi em tom ameaçador. E na mesma entrevista ele disse: temos informações dos Estados Unidos que grande parte do patrimônio do casal foi vendido pelo marido, que ainda está na Sérvia. E parece muito estranho pra gente que ele não tenha contato com ninguém da família da desaparecida há várias semanas e não está colaborando com informações. Não é algo normal quando ainda não se divorciaram e estiveram 13 anos casados. É muito significativo que o marido tenha procurado um advogado criminal nos Estados Unidos após o desaparecimento. Se ele não tem nada a esconder e está disposto a colaborar em tudo, não faz sentido ele contratar um advogado criminal. É surreal que esse advogado tenha defendido o seu cliente dizendo que não veio para a Espanha porque não entende espanhol e não tem casa na Espanha. Também é muito estranho que tenha dito que até agora o seu cliente não é suspeito nem está sendo investigado, quando todos nós sabemos que os círculos próximos a uma pessoa são os primeiros a serem investigados e suspeitos. E novamente, por dias, não teve nenhuma atualização sobre o caso na mídia. Só se sabia que a Polícia Nacional da Espanha, o FBI e a Polícia da Flórida estavam trabalhando no caso ainda, e que eles tinham algumas linhas de investigação abertas, e que algumas eram mais sólidas que outras, mas que eles não iam falar nada sobre o caso. E quando acontece um desaparecimento dessa forma, ninguém sabe o que de fato aconteceu, aparecem várias teorias na internet, a galera começa a especular o que aconteceu. Então eu vou falar um pouco sobre essas teorias agora. A primeira teoria é de tráfico humano, inclusive era a teoria de uma das amigas da Ana, e essa teoria é porque as principais vítimas de tráfico humano para exploração sexual são as mulheres. E a Espanha é um dos países que mais tem casos de tráfico humano na União Europeia. Mas tem um detalhe que a Ana não se encaixa muito bem no perfil da maioria das vítimas. É claro que uma teoria possível, mas dentre as outras teorias ela é a menos provável. Algumas pessoas também levantaram a hipótese de ela ter sido sequestrada. Talvez alguém descobriu que ela tinha uma empresa milionária nos Estados Unidos, ou então não foi por motivo econômico, mas sim, talvez alguma motivação sexual, mas não tem nenhuma imagem de câmera de segurança que mostre ela sendo sequestrada em nenhum lugar. Outra hipótese é que ela realmente encontrou alguém na rua, ou então conhecia alguém online. Essa teoria, essa hipótese ganhou um pouco mais de força, principalmente depois que ficaram sabendo que ela tinha Bumble no celular dela, e aí poderia ser que ela conheceu alguém que não tinha boas intenções, tanto em questão de amizade quanto em questão amorosa, e fizeram alguma coisa com ela. Outra hipótese é que ela pode ter tido algum tipo de crise de ansiedade ou depressão e desapareceu por conta própria, mas nesse caso provavelmente alguém já teria visto ela nas ruas ou ia ter alguma imagem de câmera de segurança que mostrasse isso. Não tinha. E por fim, outra hipótese levantada é que o marido tinha feito alguma coisa com ela. E essa é a hipótese que as pessoas mais acreditam por vários motivos, né? Eu já falei vários aqui, mas eu vou citar novamente por quê. Primeiro, porque os amigos e familiares acreditam que ele mentiu pra polícia sobre estar na Flórida quando na verdade ele estava na Sérvia, ou seja, na Europa, poucas horas de distância da Espanha. Além disso, o advogado dele estava fazendo várias declarações tentando pintar a relação deles como uma relação amigável, um divórcio amigável, tentando tirar a motivação do crime, né? Outro ponto é que tinha bastante dinheiro envolvido no divórcio e parece que ele não queria dividir meio a meio, e também pela falta de preocupação ou interesse de procurar pela esposa. Todo mundo acabou estranhando. Se você tá há 13 anos com uma pessoa, mesmo que você esteja passando por um divórcio, por uma separação, mesmo que você esteja bravo com a pessoa, você não ia se preocupar com ela se ela simplesmente desaparecesse, você não ia querer saber o que aconteceu, você não ia querer ir atrás, você não ia estar preocupado mesmo? A desculpa dele é que ele não fala espanhol e também não tem casa em Madrid, mas se a gente for pensar, a Sana, amiga sueca dela, também não fala espanhol, também não tem casa em Madrid, tá preocupadíssima pela amiga, fazendo de tudo e mais um pouco pra encontrar ela. E também, se a gente for pensar, a Sérvia tá lá do lado, são 3 horas e 20 minutos de voo, um voo de 200 euros se for comprado de última hora, e uma pessoa que tem uma empresa milionária de tecnologia, eu acho que não tem problema nenhum em pagar 200 euros. Mas, bom, isso também pode ser a escolha das pessoas, a gente não pode esperar que todo mundo faça a mesma coisa. Não é porque a Sana tá fazendo uma coisa que o marido tem que fazer também. E quando eu tava fazendo o roteiro desse caso, eu pensei que todas as teorias eram plausíveis, algumas mais que outras, claro, mas poderia ser qualquer uma dessas hipóteses. E muito porque eu já vi casos parecidos, já vi casos
caso de tráfico humano, já vi caso de Bumble, já vi também vários casos da pessoa desaparecer depois de um quadro de ansiedade ou depressão. E, claro, já vi muitos casos de namorado, marido, pessoas que estavam se relacionando com a vítima. Achei estranhas mensagens, mas também eu não acredito quando as pessoas falam a minha amiga nunca faria isso, porque a gente não sabe se a pessoa nunca faria isso. Às vezes ela nunca fez com você, às vezes ela nunca fez até aquele momento. Pode ser sim que ela tenha tomado alguma atitude, alguma decisão que não combine com a personalidade dela, que parece que não é uma coisa que ela faria, mas talvez ela tenha feito. E também outro ponto importante é que ninguém na família, nenhuma amiga tinha acusado o marido. Ninguém tinha falado que ele era violento, ninguém tinha falado que achava que tinha sido ele. Aliás, as pessoas tomavam cuidado de falar que não achavam que era ele. Quando eu comecei a fazer o roteiro, o que tinha naquele momento era apenas algumas inconsistências do marido, mas não tinha muitas provas ainda. E podia ser que todas essas inconsistências tivessem uma explicação. Algumas vezes as pessoas falam algumas datas erradas, ou alguns detalhes errados, ou mentem mesmo porque não querem se envolver no problema, ou então acham que vai ser muito suspeito, e mesmo que não tenha feito nada, às vezes escondem algumas coisas. Por exemplo, a questão que ele falava que estava na Flórida, mas na verdade ele estava na Sérvia. Podia ser uma explicação muito fácil. Por exemplo, que ele não queria falar pra amiga dele que ele estava tão perto da Europa para justificar o fato de que ele não queria ir até lá. Uma coisa é você estar na Flórida, 10 horas de voo. Outra coisa é você estar lá do lado, 3 horas só de voo, e você falar que você não quer ajudar a procurar sua ex-esposa. Ou seja, podia ser que ele simplesmente não queria que ficasse feio pra ele e falou essa desculpa que ele não tava lá, que ele tava na Flórida. E também podia ser que ele não queria se envolver nas investigações, já sabia que eles tinham alguns problemas, algumas brigas, e achava que ia ser suspeito se ele estivesse na Sérvia. Às vezes ele sempre foi assim, meio desencanado, pra não falar outra coisa, e não faria nada por ela, nem em vida, nem quando ela tava bem. Imagina agora que ela tá desaparecida. Às vezes as pessoas já são assim, aí quando acontece alguma coisa assim, parece muito suspeito. E não só da pessoa, mas às vezes também é uma coisa cultural. Não são todos os lugares do mundo que as pessoas são tão apegadas à família como os latinos são. Talvez pra ele realmente, ó, a gente tá separado, então não tenho mais nada a ver com isso, não vou ajudar, não vou largar minha vida pra ajudar a procurar por ela, eu tenho que trabalhar, enfim. E aí quando você lê os comentários na internet sobre o caso, nos vídeos, você lê o que a galera tá falando, você vê que a maioria das pessoas são assim mesmo. Eu vi uns homens falando que eles não atravessariam nem a rua pra procurar pela ex. Imagina ir pra outro país. Nessa hora eu falei, nossa, olha como as pessoas são. Admitir isso na internet sem vergonha nenhuma, sem pudor nenhum, que você não iria nem pra esquina pra ver se tinha acontecido alguma coisa com sua ex-esposa. E eu sinceramente não sei nem porque eu me surpreendo. Não são todas as pessoas que se importam com outras pessoas. Algumas coisas que a gente acha que é o mínimo, não é o mínimo. As pessoas não fariam o mínimo. Quando eu li isso, até meio que parei de desconfiar do marido. Eu falei, nossa, é foda, né? As pessoas não fariam o que a gente acha que elas fariam. Mas a gente tem que ser realista também que, estatisticamente, essa é a teoria mais provável de todas. Apesar de parecer absurdo, sim, às vezes as pessoas preferem cometer um crime do que dividir o dinheiro do divórcio. No dia 13 de março, 40 dias de desaparecimento, a família disse que o caso agora estava sendo tratado como um desaparecimento forçado, ou seja, ela não foi embora por vontade própria, alguma coisa aconteceu com ela. E no dia 18 de março saiu uma notícia dizendo que o marido se recusou a fazer um teste do polígrafo. Novamente, muita gente achou muito suspeito ele se recusar a fazer o teste do polígrafo. O que as pessoas estavam falando basicamente é se você é inocente, não tem por que você ter medo de fazer o teste. Mas não é bem assim que funciona. Às vezes as pessoas sim podem estar falando a verdade, mesmo assim apontar no teste que elas estão mentindo. E outro ponto também que faz com que muitas pessoas se recusem a fazer o teste é porque não tem evidências científicas confiáveis que comprovem a eficácia do teste. Tanto é que alguns estados dos Estados Unidos, eles não admitem esses testes em julgamentos. Em abril não teve nenhuma atualização sobre o caso, infelizmente, mas maio chegou com uma avalanche de informações novas sobre o caso, uma prisão e um documento feito pelo FBI com vários indícios contra o marido da Ana. Ele foi detido no dia 4 de maio no Aeroporto Internacional de Miami e acusado de sequestrar a esposa Ana Maria Henao. Eu li o documento completo que a FBI fez, que tem muitos detalhes sobre o caso, e os detalhes são muito interessantes e eu acho que vocês vão ficar chocados com o que eu vou falar agora. Lembra das imagens da câmera de segurança do prédio? No dia 2 de fevereiro tem imagens da Ana chegando lá por volta das 2h30 da tarde e depois já não tem mais nenhuma imagem dela saindo do prédio. Outra imagem importante das câmeras de segurança é do homem de capacete que falei pra vocês. Aparece um homem entrando no prédio às 9h27 da noite, também do dia 2 de fevereiro, e uma hora depois mostra ele descendo pelo elevador com algo que parece uma mala e saindo do prédio. Segundo os investigadores, apesar da pessoa estar com o capacete ter tentado tapar a câmera de segurança com
spray de tinta preta, ainda dá pra ver um pouco. Ele não conseguiu tapar a imagem inteira. E segundo o documento, o homem tem características físicas parecidas com o marido da Ana. Além disso, com base nessas imagens das câmeras, a polícia espanhola conseguiu identificar a marca da tinta preta usada pelo homem. E também conseguiram achar a loja que foi feita a compra dessa tinta lá em Madrid. Eles pediram as imagens das câmeras de segurança da loja e viram um homem que também parece o Davi comprando a tinta spray preta e 2 rolos de fita adesiva por volta do meio-dia no dia 2 de fevereiro, o dia que acreditam que ela desapareceu. Outra coisa que o documento diz é que foi possível ver nos registros de entrada e saída dos Estados Unidos que o marido pegou um voo de Miami para a Turquia no dia 27 de janeiro de 2024 e depois foi para a Sérvia, onde ele alugou um carro, um Peugeot 308, no dia 29 de janeiro e devolveu o carro no dia 15 de março. Quando ele devolveu o carro, o dono da locadora percebeu que os vidros estavam escurecidos, as placas tinham sido alteradas e 2 adesivos tinham sido retirados do carro. Além disso, eles viram que o carro tinha andado aproximadamente 7.677 quilômetros nesse período que tinha sido alugado pelo Davi. Eles também disseram que ele saiu da Sérvia no dia 30 de janeiro, mais ou menos, e voltou para a Sérvia no dia 5 de fevereiro. E eles viram no Google Maps que de carro leva aproximadamente 26 horas para viajar de Belgrado, na Sérvia, a Madrid, na Espanha. E os 2 lugares estão a distância de 2.592 quilômetros. Outra coisa é que durante esses dias uma pessoa apresentou uma denúncia de que as placas do carro dela tinham sido roubadas na Espanha. As autoridades espanholas procuraram a placa roubada na base de dados do sistema de leitura de placas que eles têm e descobriram que a placa roubada estava na rua Francisco Civela, rua onde ficava o apartamento que a Ana estava morando. Além disso, a placa roubada também passou por 2 pedágios na noite do dia 2 de fevereiro de 2024 para o dia 3 de fevereiro de 2024. O vídeo do pedágio mostrou que as placas estavam em um Peugeot 308 com vidros escuros. Como os vidros estavam escuros, não deu para ver quem estava dirigindo. Outra coisa muito importante é que uma mulher colombiana que conheceu o Davi em um aplicativo de namoro em outubro de 2023 informou às autoridades que no dia 3 de fevereiro de 2024, ou seja, um dia depois que a Ana foi vista viva pela última vez, ele entrou em contato com ela por WhatsApp e pediu ajuda para traduzir uma mensagem para um colombiano perfeito. Ele disse que uma amiga dele estava escrevendo um roteiro sobre um personagem colombiano e ela queria que parecesse autêntico. A mulher mandou a conversa para a polícia e vou colocar aqui para vocês verem. Oi, bebê, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho uma amiga na Sérvia que é uma escritora. Ela tá fazendo um personagem que é colombiano. E tem algumas frases que ela precisa traduzir do sérvio/inglês para espanhol colombiano. Ou seja, como uma colombiana falaria. Teria como você traduzir o que eu mandar em inglês para colombiano perfeito? Ah, bebê, você sabe que eu não falo inglês. Eu ia ter que usar o tradutor. Aí eu criaria sentenças baseadas no contexto. Sim, você pode ver a tradução e aí arrumar. Aí ele mandou pra ela. Eu conheci uma pessoa maravilhosa. Ele tem uma casa de verão que fica mais ou menos 2 horas de Madrid. A gente tá indo pra lá agora e eu ficarei alguns dias lá. Quase não tem sinal. Eu te ligo quando eu voltar. Aí a menina mandou a tradução em espanhol. Aí ele falou, eu não consigo verificar isso. Tipo, não consigo verificar que tá certo. Você acha que isso parece normal? Aí ela, sim, é como a gente falaria. É só isso? Aí ele, não, espera, você escreveu como uma mulher ou como homem? Olha, o parágrafo tá geral, não tá escrito como se fosse primeira pessoa. E ele falou uma frase mais. Ontem, depois da terapia, eu tava andando na rua e ele se aproximou. Conexão maravilhosa, como eu nunca tive antes. Os 2 continuaram conversando até o dia 26 de fevereiro, mais ou menos. A mulher contou pra mãe dela que ela tinha conhecido um cara da Sérvia na internet e a mãe, querendo saber mais sobre o homem, colocou o nome dele no Google. Foi quando ela viu que a esposa dele estava desaparecida em Madrid e avisou a filha. A mulher que estava falando com ele começou a ler as notícias e viu que a última mensagem que a Ana supostamente mandou para as amigas era justamente a mensagem que ela ajudou ele a traduzir. Então ela procurou a polícia. Outra informação que está no documento é que a polícia percebeu que no apartamento da Ana estava faltando o celular, o computador e os carregadores dos 2 eletrônicos. E eles também falaram sobre as movimentações bancárias na conta da Ana. A última compra tinha sido flores no dia 2 de fevereiro de 2024, justamente o dia que ela foi vista pela última vez, e uma cobrança de um restaurante em Madrid no dia 10 de fevereiro, por não comparecer à reserva que ela tinha feito para jantar. Fora isso, nada. Por fim, os policiais ficaram sabendo que no dia 4 de março de 2024, uma mulher alegando ser a Ana ligou para uma seguradora para cancelar 3 apólices de seguro para os carros usados pela empresa que ela tinha nos Estados Unidos com o marido. Durante a chamada, dava para ouvir crianças no fundo, mas a Ana não tinha filhos. E os policiais investigaram e viram que o número de telefone utilizado para fazer essa chamada no dia 4 pertencia à empresa do Davi. E no dia 24 de abril, uma funcionária da empresa dele falou com a polícia porque, segundo ela, o Davi pediu para ela se passar pela Ana para abrir uma nova conta bancária e até chegou a dar o número do documento
julgamento da Ana para essa funcionária. No dia seguinte, dia 25 de abril, a funcionária disse que não se sentia confortável em se passar pela Ana, já que ela estava desaparecida. E supostamente o Davi disse que não era nada sério e que ela precisava fazer isso para que os outros funcionários pudessem receber. No dia 10 de maio, ele teve a primeira audiência para ver se ele continuaria preso ou se ele poderia pagar fiança e esperar o julgamento em liberdade. A audiência teve 2 horas de duração, mais ou menos, e a promotora do caso falou basicamente tudo que eu falei pra vocês agora, que tá no documento do FBI. Ou seja, que ele voou de Miami pra Turquia 6 dias antes do desaparecimento da Ana, logo depois já dirigiu até a Sérvia, alugou um carro e foi dirigindo até Madrid. Ela também deu algumas informações a mais do que estava no documento do FBI, que a primeira é sobre a altura do cara que tentou tapar as câmeras de segurança. Ela disse que o homem que estava de capacete tem a mesma altura que o Davi e também as mesmas sobrancelhas que ele. Outra informação nova que ela deu é que o Facebook dele se conectou em Madrid quando ele estava lá. Isso não estava no documento do FBI também, mas se ela falou, imagino que ela tem alguma forma de comprovar isso. Ela disse que a promotoria acreditava que a Ana já não estava viva e que a polícia da Espanha e o FBI tinham provas substanciais de que ele estava por trás do desaparecimento dela. E ela deixou claro que esse desaparecimento aconteceu apenas 5 semanas depois que ela tinha realmente deixado ele lá em Miami e tinha se mudado para Madrid. E óbvio que ela também citou o divórcio e a quantidade de dinheiro que eles tinham para dividir e que ele não aceitava que fosse dividido em 50%, 50%. E por fim ela disse que existia um risco de fuga, que ele deveria ficar detido até o julgamento e que ele tinha um forte incentivo para fugir, até porque ele poderia pegar a prisão perpétua se ele fosse condenado por sequestro e a pena de morte se for comprovado que ela foi morta. Um agente do FBI também deu algumas declarações, respondeu perguntas tanto da defesa quanto da promotoria quanto do juiz. Uma das perguntas que o juiz fez foi se dava pra ver se era ele mesmo nas câmeras. Ele falou quão bem você pode ver que é ele. E a agente do FBI disse que sim, 100% dá pra ver ele comprando fitas adesivas e a tinta spray. Já a advogada de defesa disse que era um caso apenas baseado em suposições e que eles não tinham nenhuma prova que era um caso de desaparecimento forçado. Ela negou que a separação do casal era difícil e fez várias perguntas pra agente do FBI para tentar encontrar falhas na teoria da polícia. Por exemplo, a agente do FBI disse que quando a polícia espanhola foi até o apartamento da Ana, eles viram que estava faltando o computador dela e também o celular. A advogada de defesa sugeriu que talvez a Ana entrou no apartamento e pegou uma muda de roupa e foi embora com algum homem. Ela disse que muda de roupa é uma coisa que não dá pra ver facilmente que tá faltando, como é o caso do celular e do computador. Quando a agente do FBI disse que a polícia espanhola falou com todos os homens que saíram com a Ana desde que ela chegou em Madrid, a advogada perguntou como a polícia poderia ter certeza que eles falaram com todos os homens mesmo e que não tinha mais ninguém que eles pudessem entrevistar. A advogada também aproveitou para falar sobre o histórico de problemas de saúde mental que a Ana teve. Inclusive, ela já tinha falado sobre suicídio. Isso também foi confirmado pelo agente do FBI, que realmente teve esse papo de suicídio. E a advogada de defesa também falou sobre a possibilidade da Ana ter tirado umas férias para a saúde mental dela, um holiday mental illness, e que ela voltaria em breve com sei lá quem que ela estivesse nessa viagem. Ou seja, basicamente tentando dizer que a Ana era uma pessoa instável e que fugiu por aí com algum homem e tá curtindo a vida. Quanto à fiança e a possibilidade de esperar o julgamento em liberdade, ela disse que o Davi já estava sem passaporte, que ele poderia usar também uma tornozeleira com GPS para saber onde ele estava, mas afinal o juiz disse que a promotoria tinha realmente provas suficientes para fazer a acusação e que ele concordava que ele era um risco de fuga pela quantidade de dinheiro que ele tinha, por ele ter viajado por 30 países e também pelos laços que ele tinha com a Sérvia. E deixou claro para a defesa que eles poderiam recorrer se eles quisessem. A Sana postou no Facebook um vídeo falando que ela ficou sabendo sobre a prisão, ela tá visivelmente chateada. O irmão também deu uma entrevista dizendo que eles estavam muito chateados, que eles estavam se sentindo traídos. É uma situação triste, mas pelo menos agora eles tinham algumas respostas. Eles também agradeceram o apoio da mídia, do público e também o trabalho da polícia. E agora o que eles querem saber é o que de fato aconteceu e que tenha justiça pela Ana, né? So, as many of you know already, Anna's husband was arrested over the weekend in Miami on kidnapping charges. He apparently willingly returned to Miami, and when he arrived at the airport, he was arrested. This happened over the weekend, and on Monday I had the opportunity to read the criminal complaint that has all detailed information about the investigation and the evidence, and it was extremely painful to read, traumatizing. I'm still trying to process it. I feel like I'm in shock all over again. And now my next thing is that I want to find out
where Anna is. E o mais triste pra mim de tudo isso é que ela tava muito feliz já. Ela tava animada pro futuro, animada pra fazer as viagens com as amigas dela. Ela tava com vários planos, tava tentando se curar depois da traição, do término. Ela foi pra lá pra se afastar de tudo isso, pra se livrar desses problemas, pra ficar longe, pra ter paz, ou talvez até por medo. E ao que tudo indica, esse cara pegou um voo internacional e depois viajou de carro mais de 2.600 quilômetros pra tirar a vida dela. E a galera tem coragem de falar que é só terminar, que é só bloquear, que é só denunciar, que é só fazer isso, só fazer aquilo. Resolver a vida dos outros, o problema dos outros é muito fácil, né? Aliás, quem fala isso parece que não vive no mesmo mundo que a gente. E eu vou dar conselho pra você que fala isso, principalmente se for mulher. Acorda. Acorda pra vida. E vendo esse caso, a família e os amigos, eu sempre levo muito isso pra mim de cada caso. No fim, a nossa família e as nossas amigas são as pessoas que mais se preocupam com a gente. A gente viu muito isso no caso da Carla Stefanik, que a família dela ficou até o fim procurando por justiça, as amigas dela também estavam procurando por justiça, estavam muito preocupadas por ela. E eu percebo que os amores, eles vêm e vão, mas os amigos e a família realmente sempre ficam. Depois do término, da separação, do divórcio, aí ladeira abaixo mesmo. Eu não tenho nada a ver com isso, já não é problema meu, eu não atravessaria a rua pra saber o que tá acontecendo com a minha ex. Então a lição que eu tirei, que eu gostaria de trazer pra vocês aqui desse caso, é pra gente cultivar os relacionamentos não só amorosos, né? Também cultivar os relacionamentos de amizade, familiar. Não se afastem da família de vocês, não se afastem dos amigos de vocês. É muito comum, não só em relacionamentos abusivos, mas também em relacionamentos quando as pessoas se casam com pessoas de outras nacionalidades e vão morar em outro país. É muito comum que a mulher se afaste da família, dos amigos e viva pelo cara. Só quer saber da vida de casado, só quer saber da vida nova, da família nova e quer esquecer a vida que tinha antes no país de antes. E isso, além de não ser saudável, é muito perigoso. A gente precisa ter uma rede de apoio, a gente precisa poder ter um espaço pra falar sobre os nossos problemas com pessoas próximas, porque às vezes a gente não enxerga o que tá acontecendo, às vezes precisa outra pessoa falar pra gente que o que tá acontecendo é perigoso, o que tá acontecendo não é normal. E mesmo que você tenha uma vida estruturada no exterior, com emprego, dinheiro, amigos, quando a gente tá em outro país, a gente tá ainda mais vulnerável, principalmente sendo mulheres. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, tomar todas as medidas de segurança, e a gente sabe que mesmo assim, mesmo tomando todos os cuidados, às vezes ainda não vai ser suficiente. A Ana Maria, apesar de se afastado da família, ela estava em contato frequente com as amigas dela, e mesmo assim até agora ninguém sabe o que aconteceu com ela. E outra coisa é, não duvidem da capacidade do parceiro de vocês de fazer alguma coisa contra vocês. Porque eu tenho várias amigas que sempre me falam, ai, mas ele é um amor de pessoa, ele nunca faria isso comigo, ele me ama muito, a gente tá 10 anos juntos, ele nunca iria me machucar, ele nunca faria nada contra mim. Ele não é assim, nunca foi assim, ele só tá gritando agora comigo porque ele tá muito nervoso, ele tá muito chateado com a situação. Mas no divórcio a gente vê quem a pessoa é realmente, e normalmente não é um amor coisa nenhuma. E às vezes, como eu falei, a gente tá tão acostumada a ver mulheres sendo maltratadas, a ver homens gritando, sendo agressivos, que a gente acha que é normal. É normal, eles são assim mesmo, mas não é assim, não deveria ser assim, pelo menos. E mais uma vez vou bater na tecla sobre a questão de viajar sozinha. Toda vez que a gente conta um caso aqui sobre mulheres que foram vítimas, a galera sempre tenta achar uma justificativa, sempre tenta colocar a culpa na vítima, e dizendo que ela viajou sozinha, que ela se colocou em perigo, que a gente não tá segura nem na nossa própria cidade, como assim ela foi pra outro continente e fez isso. A gente sempre coloca a culpa na mulher que saiu com alguém do Tinder, a gente sempre coloca a culpa na mulher que tá viajando sozinha, a gente sempre fala que ela tá se arriscando, que ela tá se colocando em perigo, e que nada aconteceria com ela se ela não estivesse fazendo essas coisas absurdas. Só que esse argumento sempre cai por terra por um simples motivo. E eu sempre falo isso nos vídeos, e mesmo assim, mesmo falando isso nos vídeos, as pessoas ficam revoltadas comigo, ou então comentam falando que não é bem assim. Mas normalmente quem acaba literalmente com a vida dessa mulher não é o cara do Tinder, não é o cara que ela acabou de conhecer. Não é desconhecido, não. É quem conhece ela muito bem, divide a vida com ela, é marido, é namorado, é rolo, ficante, quase nunca é desconhecido. Os números estão aí pra provar. Esse é mais um caso que deixa muito claro que não basta só bloquear, que não basta só denunciar, que não basta mudar de país, não basta mudar de cidade. Eu espero muito que ela seja encontrada pra dar paz e conforto pros amigos e familiares dela. Com a quantidade de dias que ela leva desaparecida, eu acho que realmente ela já não tá entre nós. Eu espero que a polícia consiga descobrir o que aconteceu de fato com ela, descobrir onde ela tá e que o culpado seja julgado e condenado pelo que fez. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, ManchaBR. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Tchau, tchau. E, gente, eu tenho que falar pra vocês, o que eu fiquei mais revoltada é que
a Sana, ela foi tão ativa nas buscas pela amiga dela, que as pessoas começaram a ficar desconfiadas dela. Dizendo que talvez elas tinham um relacionamento, falando que a Sana tinha um jeito estranho, que ela tava muito calma, que ela tava maquiada na entrevista, que ela tava fazendo muita entrevista, que coisa é essa, que parecia que ela queria o protagonismo do negócio. Outras pessoas falaram que ela sorria nas entrevistas. Olha que loucura. Enquanto algumas pessoas estavam falando que era normal o marido não querer procurar por ela, até porque eles estavam separados, outras pessoas estavam dizendo que não era normal esse interesse que ela estava tendo de procurar pela amiga, que alguma coisa ela tinha a ver com isso, que alguma coisa ela tinha feito. Pra vocês verem que a gente sempre passa pano pra homem e sempre ataca a mulher, até nesses casos. Revoltante, gente, revoltante.